debate que está acontecendo aqui hoje é absolutamente necessário. Eu lamento que no Brasil a gente não faça isso sempre, né? A gente, às vezes, se encontra em outros ambientes, na hora que vão se definir leis, esse tipo de coisa, que a coisa já está totalmente tomada pelos posicionamentos, e acho que muito dos problemas que acontecem na definição das regras do jogo aqui no Brasil decorrem da falta de um diálogo como esse, que eu acho absolutamente necessário. Estarei sempre à disposição de vocês para vir aqui e continuar esse debate. Acho que esse debate ele não se esgota em uma tarde, ele tem que ser uma coisa quase permanente, e eu fico muito contente de estar aqui hoje. Eu quero reafirmar a posição da Marina, e que o Marcos aqui reforçou, de que esse tipo de debate tem que ser multiplicado em outras entidades e há instituições como as cooperativas, como a Rural Brasileira. Insisto, a Rural Brasileira, porque é uma turma que tem uma imagem negativa, e não é gente moderna. Temos lá uma turma jovem hoje que está tentando avançar nas discussões. Eu acho que este casamento entre a questão do desenvolvimento agrícola com a questão da preservação ambiental talvez seja uma das equações mais complicadas, mais sofisticadas, mais importantes que a gente tem pela frente. O desmatamento zero faz sentido como uma política nacional? Eu acho que faz, mas eu acho que o que faz sentido na minha cabeça é o desmatamento líquido zero, e não o desmatamento bruto zero, né? Que é um conceito que a gente já discutiu bastante com alguns grupos aqui, que é o seguinte, quer dizer, por que nós vamos intensificar áreas agrícolas que não têm aptidão agrícola, né? E vamos dizer, no caso lá do Mapito, por exemplo, não ocupar áreas que têm aptidão numa região extremamente pobre, onde talvez uma das únicas alternativas rentáveis seja a agricultura e o agronegócio, né? Então, naquelas regiões, eu acho que faz todo sentido que haja essa ocupação com tecnologia, dentro da lei, com todas as características e os programas necessários, né? Mas eu acho também que o Brasil, historicamente, e esse é um problema aqui do Brasil, a ocupação territorial aqui no Brasil se deu de forma que certas áreas que não tinham aptidão agrícola foram ocupadas, e hoje tem baixíssima produtividade, que não vai se resolver. Parece que tem um distanciamento abissal entre o que foi dito aqui e o que as lideranças políticas do setor defendem, e a agenda prioritária, inclusive explícita, desse setor, né, no Congresso Nacional. Então, como é que a gente pode fazer para que essa conversa aconteça num outro patamar, né? Por exemplo, nós fizemos um esforço durante o debate do Código Florestal, junto com o diálogo florestal, de tentar nos aproximar dos setores mais avançados. O Marcos Jean, que teve a oportunidade de participar de um momento chave, inclusive foi o autor de uma proposta que nós fizemos lá, um debate importante a respeito da compensação de reserva e tal. Mas, nos momentos chave, o setor, acho que se intimidou, e quem representou, de fato, e fez a diferença no debate foi o que tem de mais atrasado, né? Então, assim, queria ouvir um pouco, eu acho que isso tem a ver com essa diferenciação que o ministro colocou, né? Diferentes agriculturas no Brasil, mas o fato é que as lideranças políticas que estão colocadas ali não se conhecem isso tudo aqui e ignoram no discurso político. Na revogação do Código Florestal, esse contraste que o André Lima chamou a atenção aqui, de que o que a gente viu agindo politicamente, particularmente no Congresso, não correspondia a essas lideranças do agronegócio produtivo. Eu digo isso porque tem, hoje, na agricultura brasileira, um setor muito grande que está especificamente ligado, única e exclusivamente, à especulação fundiária, e o fator rentabilidade vinda do patrimônio é muito forte na pecuária. O André colocou uma questão perigosa que o Zé Eli potencializou, disse que os mais atrasados é que conduziram o processo. Eu acho que essa é uma palavra perigosa de usar. Quem que é mais atrasado no quê? E por que eles conduziram o processo? Por que os radicais, eu não vou dizer que é mais atrasado, radicais conduziram o processo? Porque
todo radicalismo produz um radicalismo do outro lado. Se, de fato, a gente tem um ganho de produtividade grande, como, enfim, os números estão indicando, e que não há mais expansão diária, não é? Dialogando com o questionamento do Zeli e do André, por que esse cabo de guerra no Congresso para anistiar áreas desmatadas ilegalmente na ordem de 40 milhões de hectares? Por que o cabo de guerra para aprovar uma medida provisória que regularizou áreas ocupadas ilegalmente, sobretudo na Amazônia? Por que o cabo de guerra recente, estabelecendo que haverá agora expansão da cana-de-açúcar na Amazônia, inicialmente em áreas degradadas, e no Cerrado não tem essa ressalva de que é em área degradada? Não é? São perguntas que eu estou fazendo porque parece incompatível com o diagnóstico que está sendo apresentado. Esse negócio da Amazônia eu achei um absurdo. Quando eu vi, eu nem sabia que tinha esse projeto. Você sabia que existia? Eu não sabia nem que existia o projeto de discussão. Imagine, o Cerrado não tem limite. Quer dizer que o Pantanal é Cerrado. Então pode virar a cara no Pantanal. É o fim do mundo esse troço aí. Não sei como é que esse negócio pode ser votado. Agora, por que o sujeito se acomoda? Por que o Marx se acomoda e eu me acomodo? Estou usando, evidentemente, fazendo uma figuração nisso. Quando surge um endividamento na agricultura, no setor rural, ninguém fala, fulano deve, cicrano não deve. Faça uma política de renegociação da dívida. O cara que não deve é beneficiado também. Então ele, não fala, não quero, eu pago. A vida é assim. Você sabe que é assim, Zé. Então, se surge uma negociação em que se radicaliza num processo de renegociação de dívida, prorrogação de dívida, o cara que está bem pode pagar? Bom, se tiver um programa desse também, não vou pagar. E fica quieto. Então, como resolver? A tua pergunta é como resolver isso? Né? Como que a gente pode transformar a discussão uma discussão equilibrada com um resultado decente? Eu acho que evento como esse. Só que tem que multiplicar isso. Tem que multiplicar. Em relação à questão dos radicais, eu acho que a gente precisa olhar de uma forma mais aprofundada para isso. Então, eu acho que essa disposição do diálogo entre nós aqui, ela marca o início de uma agenda, e que bom que a gente está fazendo isso aqui de uma forma mesmo, né, respeitosa e até com disposição mesmo de construir um processo, porque, para mim, é isso, construir um processo, como você está dizendo, Roberto, não é? E talvez queira Deus que, de alguma forma, já que, naquele momento, nos escolheram a mídia para nos colocar como adversário, agora cabe a nós, não é, o poder da escolha para, quem sabe, sermos parceiros, certo? Construindo a agenda que o Brasil precisa. Porque, se ninguém botar cara para construir uma outra agenda, ela não vai ser construída. Eu tenho que encontrar um caminho do meio, e eu acho que o Código Florestal, como está aqui, não é bom, mas é o possível, seja utilizado como instrumento de aproximação. Infraestrutura é uma situação calamitosa. Quer dizer, o governo fala que está fazendo, mas a verdade, esse quadro mostra perfeitamente como a gente ficou para trás nesse investimento, né, nos últimos anos, e o custo que isso tem hoje. Eu defendo arduamente que a gente busque modais mais adequados para distâncias longínquas. Quinta pergunta que vocês fizeram é como é que as cadeias se integram e tal. Essa questão da integração da agricultura com os mercados consumidores, que passa pela logística, é um aspecto que precisa fazer alguma coisa séria nesse país, muito mais do que a CMP que está aí, que, no meu entendimento, é uma nova coxa de retalhos que atende interesses daqui e dali, mas que não resolve o problema de forma definitiva.
ele mostrou ali um gráfico que no ano passado o saldo do agronegócio foi 79 bilhões de dólares e o do país foi 19 bilhões de dólares, né? Quer dizer, o problema de logística que afeta o agronegócio afeta o país inteiro. Porque se o saldo do agronegócio é 4 vezes maior que o saldo do país, incluído o agronegócio, é evidente que, inibidas as exportações, o país inteiro sofre, com empregos, com renda, com preservação das reservas internacionais que nós temos, em dólar, etc. Então, o país inteiro está sofrendo com isso. Não é só o agronegócio. Inclusive porque, como ele disse, um navio parado 50 dias no porto custa $30 mil por dia de demurrage para descarregar o adubo, que vai carregar um caminhão que está carregado de soja, que não pode descarregar de soja no porto. Então, o produtor vai pagar muito mais caro pelo adubo, pagar muito mais caro pelo frete, e é claro que ele não vai ficar com todo o prejuízo. Isso vai esparramar pela sociedade, o consumidor vai pagar isso de alguma forma. Então, o problema da logística não é um problema do agronegócio, é um problema nacional. Licenciamento ambiental tem que ser mais rápido, senão atrasa o país mesmo. Esse negócio de porto, de estrada, de ferrovia, quando sair as concessões, vai 2 anos para pagar licenciamento ambiental. Nós vamos ficar com esse negócio da logística atrasado 10 anos para resolver. Estamos chorando hoje, daqui se tiver 200 gramas de soja amanhã, se tiver açúcar a mais, se tiver porco a mais, morre na zona de criação, porque o licenciamento ambiental é lento demais, capô. É lento demais. Nós precisamos agilizar isso, senão vão dizer, e eu vou dizer, é o meio ambiente que atrasa o Brasil. O que nós estimamos em termos de necessidade de área para a agricultura no prazo de 10 anos? Tá? A gente estima que nos próximos 10 anos a necessidade vai passar de 50, 60, 67 milhões de hectares para 75, 80 milhões de hectares, 85, que está aqui. Quer dizer, vai estar uma diferença de 15 milhões de hectares entre o que é hoje e o que vai acontecer lá. Então, isso é o que vai crescer a agricultura nas projeções que a gente faz em relação à necessidade de soja, de milho, enfim, dos principais grãos de cana-de-açúcar, etc., até 2022. 15 milhões de hectares a mais. De onde vão vir esses 15 milhões de hectares? A gente sabe que o desmatamento deve acontecer, áreas novas, portanto, que é essencialmente áreas lá do Mapito. Esse desmatamento deve ser da ordem de 2,8 milhões de hectares. Desses 15, 2,8 virão de áreas novas. Portanto, 12 milhões teriam que vir de ocupação de pastagem. 80% vai ser ocupação de pastagens. A pecuária, o que está acontecendo com ela? Vamos pegar 2012 para 2022. O rebanho vai crescer 5%, o número de animais abatidos por ano vai crescer 30%, o confinamento vai crescer bastante, inclusive por conta dessa integração que está acontecendo entre pecuária e agricultura. A área das pastagens vai cair, em torno de 8 milhões de hectares, que é o que eu coloquei naquele slide anterior. A produtividade vai aumentar em 48%, e a lotação por hectare vai aumentar 10% em relação ao que ela é hoje. 1,26 para 1,39 cabeças por hectare. Esse é o movimento que está acontecendo com a tecnologia de hoje. Esse movimento vai liberar 8 milhões de hectares de pasto para a agricultura. Mas a necessidade que a gente tem é de 12. De onde vai vir isso? De mais pressão sobre a intensificação da pecuária. É possível isso? É plenamente possível. É plenamente possível você passar dos 80 quilos de carcaça por hectare para 200, 300 quilos por hectare. 35 arrobas por hectare. Atualmente, nós estamos falando de 5 arrobas por hectare. Né? Essa pressão, o vetor dessa pressão vai ser o quê? Vai ser a integração com a agricultura. Existem regiões de cerrado, principalmente, em cima de solos férteis. Ninguém sabe dizer exatamente quanto que é. Eu acredito que exista 10 milhões de hectares, talvez, de realmente terras férteis sob cerrado naquela região. E nessa região vai acontecer ainda o desmatamento legal. É também preciso que a gente tenha como preocupação e veja a sinalização que já está no horizonte de um
pequeno, grande tema que vai, se nós não deixarmos de operar para que ele possa ser, digamos assim, tratado de uma maneira correta, que é o protocolo de Nagoya. Mas tinha, na sua pergunta, um tema sobre ABC. Então, eu queria pedir ao Eduardo Assad que entrasse ali, Sérgio, se me permitir, porque nós acabamos de fazer um estudo, na Getúlio Vargas, que o Assad é o autor. Mas a ideia é mais ou menos o seguinte, corrobora bastante o que o... Não, esse não é o outro. O que o Marcos falou. E é bastante interessante que toda hora eu fico corrigindo o pessoal fala assim, agricultura de baixo carbono, agricultura de baixo carbono, agricultura de baixa emissão de carbono. A agricultura de baixo carbono é deserto, não tem carbono nenhum. Então, a agricultura de baixa emissão de carbono. Mas o ministro Reynolds Stefanes, quando viu o nome, falou, ABC, agricultura ABC. Aí ficou baixo carbono. Então, o que é isso? Né? Como é que essa coisa surgiu? Isso surgiu antes de Copenhague, quando a agricultura... estava na berlinda, principalmente por conta de uma interpretação correta do inventário brasileiro de gás de efeito de estufa. Daí, então, a criação da agricultura de baixa emissão de carbono, para a gente poder avançar isso. Esse negócio, esse lançamento na terça-feira veio num momento emblemático, porque nós atingimos aquele ponto ali de 400 ppm de CO2. Isso é terrível. Isso é uma coisa terrível. 30 anos atrás, eu trabalhava com 325, 330 ppm de CO2, nós estamos com 400. Então, a agricultura ABC, ela entra para poder dar a sua contribuição na mitigação da emissão desse gás de efeito de estufa. Você já tem 3 anos de ABC e identificar os entraves desse plano e do programa para poder oferecer diagnósticos de curto e médio prazo para ver se o programa deslancha.